Como eu já anunciei, eu vou estar recebendo hoje o advogado Rodrigo Fernandes. Ele é atuante em área de família e foi ex-conselheiro da OAB da Leopoldina. Então ele vai estar conversando com a gente aqui, explicando alguma coisa em relação a direitos e deveres na separação. Porque na separação o que acontece? É aquele clima, aquela briga, cada um acha que tem direito a uma coisa, cada um acha que não tem responsabilidade, e na verdade cada um tem seus direitos e cada um tem seus deveres. Então o doutor vai estar orientando a gente, poder passar para vocês a melhor forma e o direito de cada um e o dever de cada um. Doutor, obrigado por ter disponibilizado a visita aqui para poder esclarecer os nossos telespectadores. Nós vamos começar com uma pergunta que é bem interessante. Na verdade, quem mandou essa pergunta foi até mandada pelo Facebook. Queria mandar um abraço pro pessoal do Facebook. Quem ainda não está no Facebook, acessa lá o Panorama Rio e envie as suas perguntas que nós vamos estar passando para a pessoa orientar vocês, responder a vocês. Na verdade, quem mandou essa pergunta foi o Dedeco de Vaz Lobo. Mora em Vaz Lobo, ele falou: na separação do casal, é possível o homem pedir à ex-mulher pensão alimentícia? Sim. O Código Civil, né, ele autoriza, né, a igualdade, né, determina a igualdade entre o homem e a mulher. Então, da mesma forma que a mulher, né, quando ela se separa, divorcia, ela pede pensão alimentícia ao homem por necessitar e o homem ter a possibilidade, os direitos são iguais e os deveres também. Então, a mulher, o homem poderá sim pedir a pensão à mulher e a mulher pagará de acordo com a sua possibilidade e de acordo também com a necessidade do que o homem precisar. Entendi. O cara está desempregado, a mulher está trabalhando, eles se separaram e tem o direito de pedir. Sim, tem direito. Só que é provisório, né? Porque o divórcio, ele põe fim na relação, né? Então, se ele amanhã ele precisar realmente de ser ajudado por alguém, aí ele deverá propor a sua família, né? No caso, o parente mais próximo, os pais, filhos, no caso, né? Mas na separação, que a ruptura, ela cria uma desigualdade, né? Porque o padrão social do casal é um. E quando há a ruptura, alguém sai prejudicado. Então a pensão é para isso. É para dar a oportunidade até de buscar o mercado de trabalho, como no caso o homem e a mulher. Eles são iguais, então é para ambos. Vamos lá, eu tenho outra pergunta aqui, que é da Sara, de São João de Meriti. Sara, obrigado por ter mandado a pergunta. Obrigatoriamente, na separação, a guarda é da mãe? Boa pergunta. A guarda é quem cuida, né? A guarda são dos dois, é do pai e da mãe, pelo pátrio poder. Agora, a posse, né, que o pessoal chama de guarda, é por quem cria. Então, ela pode ficar por um homem ou para a mulher. Via de regra, no nosso cotidiano, fica com a mulher. Mas pode sim ficar com o pai, e o pai, no caso, pode até pedir pensão alimentícia para a mãe, se ele cuidar da criança. Eu acho que eu tenho essa pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai chegar nela. Até quantos anos o pai, esse aqui não tem o nome de quem mandou, não tem. Até quantos anos o pai é obrigado a prestar a pensão alimentícia? Boa pergunta. A justiça, ela vinha fixando até os 24 anos. Por quê? É a idade que se presume que a pessoa está concluindo, né, colando o grau, concluindo uma faculdade. Então, a justiça vinha até nessa idade permanecendo na pensão, pensionamento. Só que com o advento do novo Código Civil, né, o que aconteceu? Enquanto você precisar de pensão e alguém da sua família poder fazê-lo, assim o fará. Vou dar um exemplo grande. Uma pessoa que tem uma doença, né, vamos supor um câncer, portador do vírus HIV, e precise, né, 30 anos, 40 anos, e precise de alguém da sua família para se manter, a pensão pode ser requerida e o juiz determinará sim. Doutor, até quantos anos o pai é obrigado a prestar pensão alimentícia? Boa pergunta. Pai ou a mãe, né? O pai ou a mãe. O novo Código Civil estabelece que o fato de precisar uns dos outros é o fato onde começa a responsabilidade. Então, se um filho precisar de alimentos, não importa mais a idade, o pai e a mãe vai ter que prestar, ou o parente mais próximo. Exemplo, uma pessoa portadora de câncer, uma pessoa portadora do vírus HIV, que esteja num estado que precise, não possa trabalhar e precise de alguém da sua família, né, para poder mantê-lo,
ele poderá entrar com ação na justiça, o juiz fixará alimentos, enquanto ele precisar. Antigamente, a justiça vinha aplicando até os 24 anos, porque se entendia que era a idade que você estaria na idade limite se formando, colando grau. Então, a pessoa estudando precisa de ter alguém para ajudar na sua manutenção, em razão, às vezes, não poder trabalhar. Então, não é mais fixado idade. Antigamente vinha nos 24, hoje a justiça entende que precisando e podendo alguém prestar alimentos, assim poderá ser requerido. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui de um outro internauta. É o Marcelino, de Jacarepaguá. É verdade que os avós também são responsáveis pela... Sim. Boa pergunta. A gente até já viu na televisão um caso de uma avó que foi presa por filho não ter pago a pensão ao neto. A obrigação é do pai e da mãe, é o parente mais próximo. Agora, na falta dele ou na impossibilidade desse, essa cadeia ela estende. Então vai buscar os avós sim, os pais, e se não houver o cumprimento, poderá até ensejar mandado de prisão o descumprimento da pensão alimentícia. Vamos lá, deixa eu entender aqui. Eu hoje estou desempregado. Estou desempregado. Me separei, eu tenho um filho. O juiz vai vir até a mim para saber a minha situação, falar que eu estou desempregado, não tem como hoje pagar a pensão. Ele automaticamente vai nos meus pais. Não. O caso de inadimplência de alimentos será feita uma execução, né? E você tem um prazo ali para justificar até realmente essa possibilidade de já estar fazendo isso. E comprovado que a pessoa não tem condições de pagar alimentos, essa obrigação ela se estende aos avós ou parentes mais próximos. No caso são os avós, se estende sim. Então vamos lá. Uma outra pergunta em cima disso aqui. Vamos trabalhar hipoteticamente em cima de valores. A pessoa tem um salário de R$ 2.500. Sim. O juiz vai estipular uma pensão em cima desse valor. Tem como, se o juiz achar que em cima desse valor é pouco e ele recorrer ao avô, de repente para o avô ter mais condições? Sim. É tudo sempre na necessidade e na possibilidade. Uma família que tem condições financeiras, ela tem que proporcionar, né, a esse menor todo o amparo, que às vezes nós temos gastos, por exemplo, pensão de 3, 4, 5 mil reais. Tem trabalhador que não ganha isso. Mas às vezes ela é fixada por quê? Porque é manter o padrão, né? O padrão daquela família. Então, se o pai ganha 2.500, mas os avós têm um poder aquisitivo bom, vamos sim equiparar, vamos trazer, né, os avós para também ajudar e manter esse berço, né, para a família. Tá, então deixa eu continuar nessa linha aí. Isso daí está legal. Vamos lá. A pessoa, ela tem um padrão quando é casada, né? Então vamos supor hipoteticamente que ela mora na Zona Sul, hoje tem um padrão, é casada, mora nesse padrão, tem esse padrão. Ela se separou, o padrão já não é mais o mesmo. O próprio pai tem que sair da Zona Sul e de repente morar na Zona Norte. Só que a mãe, ela quer continuar morando na Zona Sul. Como é que acontece? Como é que o juiz vai ver isso? Como é que funciona isso? O local não é a questão, assim, a base familiar. Digo pelo custo. O custo de vida hoje da Zona Sul é maior do que da Zona Norte. O juiz vai analisar o seguinte, a necessidade. O que é? Necessidade. Alimentos é tudo para você recebe para você manter a sua sobrevivência. Lazer, esporte, né? É tudo que você precisa para viver bem, né? E o juiz vai fixar de acordo com a necessidade e a possibilidade. Né? Agora, uma família, realmente, por exemplo, um jogador de futebol, né? É notório que tem um poder aquisitivo bom. Então, uma criança, um filho dele não pode ser qualquer um, né? Tem que ter, mais ou menos, para o padrão financeiro do pai. Aí sim, e vai ser estipulada uma pensão para ele e ninguém ganha, é um salário que ninguém ganha. A pensão, ela diminui? Vou te dar esse exemplo aí. O cara é jogador de futebol. Ele hoje está jogando no time grande do Rio de Janeiro, hoje maior do Rio de Janeiro, que é o Botafogo. Mas vamos lá, ele joga no Botafogo, ele tem um excelente salário, o Botafogo paga em dia também, paga tudo certinho. Amanhã ele sai do Botafogo, ele não está bem, ele vai jogar no América. Isso, bom. Ele se separou lá quando ele estava no Botafogo. Sim. Ele foi para jogar no América. Como é que faz? Então, se a pensão já foi fixada, lá vai estar determinado. É a porcentagem em cima do salário dele. Houve uma mudança
né? Tanto no caso aí foi da possibilidade de prestar, que às vezes é a mudança na necessidade, né? A criança ela quer fazer um curso, está com uma doença, alguma coisa, precisa de um tratamento específico, então aumenta a necessidade. Então essa criança ela pode pedir ou revisão de alimentos ou modificação de cláusula se for um acordo e aumentar, como também o pai, né? A mãe que presta alimentos pode ingressar com a ação, provar isso em justiça, olha, estou desempregado, olha, minha situação era essa, estou ganhando menos, até o outro grupo estou ganhando menos, só estou podendo pagar isso, né? Porque se eu pagar mais que isso, vai prejudicar a minha sobrevivência. Então, sempre na justiça, necessidade versus possibilidade. É sempre a necessidade quem precisa com a possibilidade. Mudou esse caráter, né, de necessidade e possibilidade, procura-se a justiça, se prova-se isso e vai ser mudado, né, a forma que estava sendo prestado. Então pode reduzir sim, adequar a realidade. É claro. É isso, adequar a realidade. O que eu quero entender é isso, porque a vida é uma oscilação. Né? Hoje você pode estar bem, amanhã você pode não estar. E aí, quando você fixou lá, eu me separei numa fase boa da vida. Aí o cara, sei lá, se separou, mudou de emprego, mudou tudo. Lembrando que pensão alimentícia se estipula um valor de acordo com o recebimento, né, dos proventos, para que com aquele valor você possa fazer tudo em sociedade. Então, muitas das vezes, o que acontece? A pessoa está com poder aquisitivo bom, vai para a justiça. Aí faz um acordo como, vou pagar 2, 3 salários. Sou autônomo, vou pagar 2, 3 salários. Além disso, vou pagar plano de saúde, vou pagar curso e se obriga a um montão de outras coisas, além da pensão, que quando muda, né, esse quadro financeiro dele, aí arrebenta com ele. Ele tem que procurar a justiça e provar, olha, não tem mais esse rendimento, não posso mais estar pagando esses outros encargos, né, por fora, porque hoje a minha realidade mudou muito e vai ser alterada. O juiz ele vai analisar, né, por meio de provas, de documentos, né, e vai ver se realmente mudou a capacidade financeira, se altera ela, sim, adequa ela à realidade. Entendi. Doutor, vamos dar a pausa agora para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho a gente volta, continua nesse papo que tá bem legal. Voltamos, vamos continuar com um bate-papo sobre direitos e deveres na separação. Doutor, vamos lá. A pessoa se separou. E ela tem uma dívida contraída antes da separação. Tá? No caso, o casal. Ele separou, ele tem que continuar arcando com essa dívida? Se essa dívida foi dentro da união, dentro do casamento, essa dívida tem que ser rateada na proporção de 50% para cada um. O casamento é de deveres e obrigações, né? Tanto a evolução patrimonial como, né, os débitos e as dívidas são rateadas na proporção de 50%. Então, cara, se você se separou, amigo, deixou uma dívida lá, tu vai segurar. Essa aqui tá bacana. Essa aqui quem mandou foi o Felipe Roberto. O Felipe tá sempre com a gente, da Vila da Penha. Ele é o seguinte, ele perguntou assim: hoje para a mulher tem a Lei Maria da Penha. Uhum. Tem alguma lei que ampara o homem nesse sentido? Sim. O Código Penal, artigo 129, parágrafo 9º, ele prevê o caso de violência doméstica, né, de forma genérica, tanto para o homem como para a mulher. Com o problema que existiu no Brasil das mulheres, né, que registravam e aquilo acabava em nada, em cesta básica, foi criada uma lei mais severa, que foi a Lei Maria da Penha, para dar substância a esse artigo 129. Mas o homem pode usar esse artigo 129, existe sim. É a lei. Quem agredir, tanto verbalmente ou agressão física, pode procurar a delegacia, registrar a ocorrência e vai registrar violência doméstica. A mulher só tem uma proteção maior, né, em virtude do que vem acontecendo com as mulheres no Brasil, de ter uma lei própria, né, de procedimentos próprios para poder levar aquilo ali ao cumprimento da lei e evitar que as mulheres, que não tem razão nenhuma para o homem agredir uma mulher, né, ser agredida. Entendi. Então, Felipe, você que está em casa aí, deve estar assistindo o programa, deve estar apanhando da tua esposa. Então, fica tranquilo que você vai ser amparado pela lei. Com certeza. Vamos lá, tem mais uma aqui. Essa aqui quem mandou foi o Anderson Barro, ele é da Penha também. Se o filho morar comigo, minha ex-mulher é obrigada a me pagar a pensão? Acho que já estavam conversando sobre isso anteriormente. Já falamos, né? Lógico.
o dever do pai e da mãe, né? Se o filho mora com o pai, a mãe tem que prestar, né, alimentos naquela conversa que a gente teve. Necessidade da criança com a possibilidade da mãe ou do pai. Isso existe retroativo? Não. Alimentos se presume que são necessários para a vida. Desde solicita como você precisa. A justiça entende isso. Se você nunca ingressa com a ação, é porque ou foi prestado ou porque não precisou. Entendi. Em outra pergunta aqui. Essa aqui é em relação a mais específico da pensão, né? Quanto a justiça determina de pensão para um trabalhador que tem a carteira assinada e ganha 2.500? Legal, interessante. Vamos lá. Uma pessoa que sai do casamento ganhando um salário de 2.500, tem 2 filhos, né? Desse casamento teve a dissolução. O juiz vai ver o valor que ele pode pagar que não prejudique o sustento dele. Então, vamos obter, via de regra, 15% a 20%. Agora, se essa pessoa... Para cada um? Não, geral. Você tem carteira assinada e tem que fixar um valor para não prejudicar, né? Senão o sustento dele. Se tiver 10 filhos, se pagar 10% para cada filho, o cara vai trabalhar e não vai viver. Não vai viver. Então é fixado um valor que não prejudique o orçamento dele, mas que também seja um valor que possa sobreviver, né? Até porque 20% de um salário de 2.500 é um valor considerável. Se a mãe também, que é o dever da mãe trabalhar e complementar, né, essa renda, dá para se sustentar, legal o filho. Então nós estamos falando hoje, assim, eu gosto de passar para o telespectador e o cara entender, a pessoa entender. Então, é claro que é hipotético esses valores, mas é mais ou menos o que é calculado. Hoje um cara que ganha 2.500 e tem 2 filhos, ele paga de pensão R$500. De 15% a 20%. Isso é fixado caso a caso, né? Exemplo, agora se ele sai desse casamento com 2 filhos e adquire uma outra família que tem mais 2 filhos lá, o juiz vai ter uma atenção mais específica. Então não pode ser a mesma coisa como se não tivesse um filho fora do antigo casamento. É sempre analisando a cada caso, possibilidade, necessidade, mas sempre a cada caso. O que eu vejo muito, o que eu observo muito aí, né, nesse caso de separação, é aquilo que eu toquei logo no início. A pessoa está aborrecida, está chateada com aquele processo de separação e acaba, nesse tumulto, nesse fervor das coisas, embolando tudo e acaba, ao invés de solucionar o problema, acaba arrumando mais problema. Sim. Eu acho que o ideal, antes de ir para a justiça, de ir para qualquer coisa, é tentar sentar, conversar, tentar entender o outro. Ver que quem sofre mais são os filhos, por mais que a gente tenha nossas mágoas, né, o nosso parceiro, mas quem sofre mais são os filhos. A gente não pode transportar nossas angústias para nossos filhos. E o que às vezes ocorre muito, né? Nós temos até a alienação parental por isso. A mãe ou o pai acaba vendendo, né? Sua mãe não presta, ou seu pai não presta, tá vendo, tá com outro, tá com um novo filho, dá mais atenção. Então isso na criação cria mágoas. Então o pai e a mãe tem que ver isso. A primeira matéria que nós fizemos aqui foi com uma psicóloga e nós tratamos sobre isso. Sobre separação, como informar a separação aos filhos. E muitos deles não sabem informar. Agem mais ou menos por esse caminho que acaba indo... Leva suas mágoas pro filho, pai é pai, vai ser pro resto da vida. Não tem nada a ver com a relação dos pais. Vamos lá, doutor, tenho aqui mais uma pergunta. Do Eduardo Medeiros. Ele é do centro. Obrigado, Eduardo. Esse aí tá com dinheiro. Falou que ele recebeu uma herança e quer saber se a ex-mulher dele tem dinheiro. Ótima pergunta. Tem dinheiro ou não? Tem direito? Ótima pergunta. Vai depender do regime de casamento, né? O regime de comunhão parcial é o regime legal. Então todo mundo que for querer casar vai ser adotado esse regime, a não ser que o casal queira o outro, né? Então se faz um pacto, né, pré-nupcial e estabelece comunhão de bens. Aí nesse caso sim, né, terá direito à menção de qualquer bem. Agora na parcial não, na parcial são os bens adquiridos na constância do casamento. Então bens de herança é personalíssimo. O companheiro, né, a companheira, a esposa, o esposo não tem direito. Vamos supor que ele não tenha casado, tenha morado junto com essa pessoa. União estável, regime legal, comunhão parcial que é adotado. Então não tem direito. Não tem direito. Não tem direito. Só se o casal estiver com um regime de comunhão de bens. É a única forma de ter o bem de herança compartilhado. Por exemplo, ele tem uma pensão. Ele
não era casado com essa pessoa, ele veio a falecer, vai ter direito à pensão. Essa pessoa que vivia com ele tem esse direito, mesmo não sendo casada com ele? Sim, união estável. União estável é provado como casado fosse. Tem os mesmos direitos. Com fé, casado era. É isso aí, verdade, verdade. Vamos lá. Tem outra pergunta aqui. Rapaz, essa letra aqui tá horrorosa. Marcos Melo. Ele mora na Vila da Penha. Ele quer saber sobre a guarda compartilhada. Como é que funciona hoje a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é um instituto que foi criado através dos tribunais, né? O juiz, em certos casos, via que era melhor para os filhos ter a presença tanto do pai e da mãe na criação. Só que criou outro problema. Não é todo mundo que tem esse requisito, né? Tem os requisitos para ser estabelecida a guarda compartilhada. O primeiro requisito é o casal se dar bem. Como é que eu vou ter uma guarda compartilhada com casais que não se encontram, não se gostam? É muito complicado. Então tem que ficar a administração de um, né, com a ajuda de custeio do outro. Agora a guarda compartilhada é uma das melhores institutos a ser aplicado, porque a criança ela tem o pai e a mãe ali na sua criação e na decisão de toda a sua vida, desde a escolha da escola que vai estudar, do plano de saúde, a administração, né, da vida do filho por completo, são os dois que estão gerindo ali, né? E outro detalhe, outro requisito, que morem próximos, né? Porque como uma criança estudando num colégio num bairro, vai dormir na casa do pai ou da mãe que mora num bairro a 50 quilômetros, a 60 quilômetros. Então, é um desgaste para a criança enorme. Então, que more, né, assim, tem uma proximidade, né, de casas para a criança possa, contanto conviver dentro de uma casa e outra, né? Pernoitar numa casa, pernoitar na outra. Viver, né, viver junto com os pais. Doutor, outra pergunta aqui. Essa que quem mandou foi a Nete Medeiros. Eu já falei algum sobrenome Medeiros aqui. Será que é o casal que está vendo, vai ver o programa junto? Estão se separando? Vamos lá, ela quer saber o seguinte: o que faz o juiz determinar a não guarda para ela, no caso? Ela quer ficar com o filho, mas o que pode tirar esse filho dela? Então já esteve com ela antes, na posse dela, né? Isso. Isso é fácil responder. A falta do cumprimento do dever, né, do pátrio poder, é que implica realmente na perda, né? Por exemplo, crimes, né, a mãe cometendo como menor. Agora nós temos a lei nova da palmada, né, que está em questão, né, muito divulgada. É por isso, os maus tratos, né, que o pai comete, a negligência, né, não coloca o filho no colégio, na saúde, né, não faz a vacinação da criança. Então, crimes cometidos com o menor, os maus tratos, a falta do dever de agir, né, com o pai, com o filho, isso é o que determina. E sendo comprovado, conselho tutelar, vara da infância e juventude, e realmente perde-se a guarda por isso. Então, se ela não cumpriu as suas obrigações como mãe e como responsável, ela está arriscada a perder. Sim, é dever de todos, não só do pai e da família não. Qualquer um que souber que a criança está sendo maltratada, está em descuido, negligência de um pai ou da mãe, pode denunciar e realmente a pessoa está correndo o risco de perder a guarda. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Acho que foi de grande valia o nosso telespectador. Obrigado mesmo, espero poder, caso seja necessário, lhe convocar. Obrigado, e você receber pode você contar, aqui. pode contar. Tá bom? Gente, nós estamos indo para os nossos apoiadores culturais, daqui a pouco a gente volta com música.